Inicialmente, gostaria de convidar o Dr. Silvio Pinheiro, secretário de Urbanismo e Indicação do nosso partido, para que pudesse dar as suas manifestações iniciais. Vou tentar falar em pé. Boa tarde a todos. Pedir desculpas em nome de todo o Salvador 500, primeiro pelo atraso justificado, inclusive por conta do trânsito. Houve um acidente hoje pela manhã, então peço desculpas. Também questão do som, mas acho que mais um pouco resolve-se. Saudar aqui o secretário João Roma, agradecendo a presença dele, o vereador Geraldo Júnior, Camila, o vereador Nabil, por poderem estar trazendo essas contribuições, esses ensinamentos para a nossa cidade, elevando o nível do debate, permitindo um olhar, inclusive, de fora para dentro. Então, é uma grande oportunidade. Agradecer a presença de vocês, né, e a presença de todos nesta tarde. Queria pedir não sei se vou passar os slides. Vou falar sobre os instrumentos da política urbana na nossa cidade. Eu acho que chegou o microfone, se você está gravando. Precisava ir passando o slide. Parece que hoje a coisa está meio. Mas vai melhorar. Já pegamos um trânsito grande aqui na frente para chegar até aqui. Eu vou começando aqui, vai falar um pouco, mesmo ainda sem. Boa tarde. Agora está saindo? Boa tarde a todos novamente. Desculpas, mas acho que agora começa a andar. Vou ver se eu consigo agora fazer. Alô? Pronto. Os slides agora começam a funcionar. Não? Vamos falar hoje à tarde sobre os instrumentos de política urbana. Vocês sabem agora, os instrumentos urbanísticos, alcance, limitações, possibilidades para Salvador. Agora funciona a coisa, aqui já está funcionando. Como vocês sabem, nosso PDDU é a Lei 7.400 de 2008. O seu capítulo 8º, quando trata do ordenamento territorial. Não está ruim? Som. Vou voltar para aqui e tentar falar. Então, no capítulo 8º, quando trata do macro-zoneamento, esse capítulo traz as diretrizes básicas, gerais, que vinculam os instrumentos e os objetivos de desenvolvimento urbano da nossa cidade. E o capítulo 6º, também do tipo 8º, da aplicação desses instrumentos, as diretrizes, critérios específicos para cada um dos instrumentos que orientam a sua aplicação no nosso município. Vocês sabem, o rol de instrumentos de política urbana previsto na legislação nacional, o universo, tem parcelamento, edificação, utilização, construção, você tem o consórcio imobiliário, da apropriação para fins urbanísticos das áreas contígua e por zona, outorga onerosa de construir, outorga onerosa de uso,
Vou voltar lá para baixo. Rezando por isso. O direito de preferência, direito de superfície, estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, licenciamento ambiental e urbanístico e operações urbanas consorciadas. E coube falar sobre aqueles institutos que são mais utilizados e que tiveram regulamentação imediata no nosso plano diretor, que de fato são Transcom e Outorga. Mas existem também no nosso ordenamento, que até hoje não foram regulamentados, consórcio imobiliário, desapropriação para fins urbanísticos e de área contígua, direito de superfície, estudo de vizinhança, estudo de impacto ambiental e o licenciamento ambiental e urbanístico, que são instrumentos da política urbana que não ficaram auto-aplicáveis na lei de 2008 e, por conta disso, carecem de regulamentação. Podemos, inclusive, trazer esse debate agora no Salvador 500. É o momento de a gente sair ajustando toda essa legislação. A gente sabe que ao longo do tempo foi se perdendo. Nossa lei de ordenamento do solo é muito antiga, já montam-se mais de 30 anos que ela foi aprovada. Então, a cidade, como um ser dinâmico, vivo, já precisa aí fazer todo esse ajuste para que as coisas possam compatibilizar. E eu acho que esses instrumentos é o momento da gente rediscutir esses instrumentos e, inclusive, já torná-los, em alguns casos, auto-aplicáveis, como no caso da Transcom e da Outorga na nossa cidade. Alguns deles demandam lei específica e aí estão relacionados, certo? E os auto-aplicáveis, como eu falei, que tiveram toda a sua regulamentação direta através do nosso PDDU, da 7.400, que é a transferência do direito de construir, a Transcom, e a outorga onerosa do direito de construir. Nesse sentido, remontando a questão da Transcom na nossa cidade, ela remonta a 87. Na Lei 3.805, foi o primeiro momento em que Salvador trouxe para o seu ordenamento o Instituto da Transcom. Instituto importante, mais à frente nós vamos tratar do conceito dele, mas é um instrumento de desenvolvimento indispensável para a nossa cidade, discutido, a gente sabe que é polêmico, na verdade, as polêmicas ao longo do tempo foram aumentando e a gente estima que logo toda essa polêmica deixe de existir. Seguindo, em 90, na lei orgânica do município, ampliou-se as finalidades do instrumento e possibilitou a transferência do direito de construir entre diferentes zonas e usos de ocupação. Originalmente, a Transcom poderia ser assim utilizada apenas nos locais onde ela era originária. Então, o Transcom, que foi originário de uma determinada área, ela permitia o aumento do seu potencial construtivo naquele mesmo setor. A partir de 90, não. Tornou-se um instrumento de aumento de política um instrumento político urbana que você poderia utilizar para aumento de potencial construtivo nas demais áreas da cidade, lógico, aquelas onde há previsão para uso, a gente vai tratar disso também um pouco acima, e também estabeleceu critérios para a dedução da fórmula aplicável à Transcom. Em 2000, já com a Lei 5692, estabeleceu-se novos critérios para a utilização do Transcom e sistematizou os procedimentos administrativos, que lá atrás ainda eram muito singelos, casuísticos, e a partir de 2000 estabeleceu-se um critério mais objetivo. Em 2008, com o PDDU, então, consolidou-se toda essa legislação, trazendo para o nosso plano diretor esse instrumento, já com toda a sua regulamentação, fórmula de cálculo, qual o destino de uso, enfim. Na nossa análise até tratou-se mais do que deveria, indo até um pouco além do que o Estatuto das Cidades determina, já que inclusive a fórmula de cálculo foi incluída dentro do PDDU, assunto também esse que nós vamos falar um pouco mais à frente. Nosso PDDU no 259, e aí ele trata da definição
ele é caracterizado no interesse público em imóvel urbano, o poder público municipal, em troca da transferência da propriedade, poderá permitir ao proprietário do imóvel exercer em outro local, ou alienar o direito de construir previsto no plano diretor da legislação urbanística dele decorrente. O que é que isso quer dizer? A Transcom, através desse instrumento, desse artigo, admitiu-se a utilização dele para transferir o potencial construtivo de um imóvel, de um terreno onde a prefeitura desejaria implantar projetos que as finalidades ali serão postas abaixo, teriam interesse público. A prefeitura dava o potencial construtivo daquele imóvel ao proprietário através de um processo de desapropriação, com a indenização através do instrumento de Transcom. E aí, em nulas cláusulas, o PDDU traz quais são as finalidades previstas para a utilização do instrumento de Transcom: plantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços abertos de uso público, preservação de áreas de valor ambiental indicados da lei do PDDU ou lei específica, preservação de imóvel considerado de interesse histórico, cultural, paisagístico ou social, regularização de ZEIs 1, 2, 4 e 5 nas áreas de ocupação consolidadas, implementação de habitação de interesse social em ZEIs 3, produção de novas moradias em terrenos vazios ou subutilizados. Quem é daqui, quem vive na nossa cidade, sabe que também, em alguns momentos, utilizou-se Transcom para pagamento de indenização por desapropriação de imóveis que tinham sido objeto anteriormente de invasão. Isso é um fato, a gente sabe que existe. Algumas áreas foram desapropriadas nesse sentido, outras áreas também para implantação de vias. A gente tem ciência disso, mas de modo objetivo, nossa legislação traz essas condicionantes como meio de utilização da Transcom. Aqui, o mapa das áreas geradoras de Transcom está indicado em vermelho, são aquelas áreas onde o poder público municipal desapropriou, desafetou e gerou a indenização através desse instrumento. Então, ali você está identificando cada uma das áreas. Você tem ali Itapuã 3, ali Itapuã 1, 2 e 3, que estão ali em torno da área na paralela, no final da paralela. Você tem ali embaixo Santa Cruz, Porto Santa Cruz. Lá em cima, ali Fazenda São Francisco, a fazenda chamada Fazenda São Francisco. Em Boaçabas, são áreas que foram ao longo do tempo desapropriadas e indenizadas através da Transcom. A fórmula para cálculo da Transcom está prevista no artigo 262 do PDDU, que define matematicamente o potencial construtivo a ser transferido do imóvel doador para o imóvel receptor, considerando a correlação de valores entre ambos. Ou seja, eu tenho, como eu disse anteriormente, a partir de 2000, de 90, se permitiu utilizar o Transcom de uma área com a outra. Então, para você fazer a composição e o cálculo desse instrumento, você pega o VUP do terreno doador, você leva em consideração o VUP do terreno doador e a capacidade daquele terreno, e você transporta esse potencial e esse valor para o terreno receptor, fazendo esse cálculo aí. É um cálculo aí extenso. Eu não vou entrar no detalhe de cada um dos fatores da fórmula, mas que fique claro, está no artigo 262 do nosso PDDU. Aqui passamos a tratar da outorga onerosa. Também tem um antecedente lá em 2004, foi o primeiro momento que se falou de outorga onerosa na nossa cidade. Ou seja, aqui primeiro veio a Transcom, depois nós trouxemos como a possibilidade de aumento do potencial construtivo a outorga onerosa. Instituiu a outorga onerosa do município, postergou a aplicação do instrumento até que fossem reduzidos os estoques de Transcom ao saldo mínimo de 20% do total existente na data daquela promulgação. Em 2008, no PDDU, aí sim, nós também trouxemos para a legislação vigente um instrumento totalmente aplicado. Então, ele já tinha um cálculo estabelecido dentro, e aí é aquilo que eu conversei, há discussões sobre esse tema.
estabeleceu as normas e procedimentos para aplicação imediata e definiu a equação para cálculo da contrapartida financeira. Definição também prevista no nosso PDDU, mediante o pagamento de contrapartida financeira pelo beneficiário, o poder público municipal poderá autorizar a utilização do potencial adicional construtivo superior ao resultante do coeficiente de aproveitamento básico, chamado CAB, até o limite correspondente à aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo, o CAM, estabelecido pelo plano diretor para a zona em que se localiza. Cada imóvel ele tem um zoneamento, esse zoneamento traz a previsão de CAB e de CAM. O CAB é o coeficiente de aproveitamento básico, é o que você tem de direito mínimo assegurado para construir, você tem o máximo, e essa diferença que você pode implementar através do uso desses dois instrumentos, ou outorga e transponda, dependendo da sua localização. Aqui, os recursos decorrentes da outorga onerosa, ele também só pode ser utilizado seguindo a mesma lógica. A nossa legislação replica a constante do Estatuto das Cidades. Então, você não pode utilizar o valor do outorga para qualquer fim. No caso, passiva utilização do valor do outorga para regulação fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços urbanos e comunitários, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse público, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. A fórmula prevista no 257, e aí eu vou abrir um parêntese mais à frente para tratar do PL que está em discussão na Câmara de Vereadores, que trata da revisão do cálculo do outorga. Essa é a fórmula prevista atualmente, que a contrapartida financeira a ser paga ao município é a área do terreno, que a gente chama ali de AT, vezes a diferença entre o coeficiente de aproveitamento utilizado no empreendimento, ou seja, para que quando é analisado o projeto, você vê qual é o potencial que aquele terreno, qual é o coeficiente de aproveitamento utilizado no empreendimento, menos o coeficiente de aproveitamento básico da zona que o imóvel está inserido. Então, essa diferença, vezes a área do terreno, vezes o VUP, valor unitário padrão do terreno. E aí que a gente vai falar de um assunto polêmico, eu sei que renderá hoje à tarde alguns questionamentos. Conheço o ponto de vista de alguns, mas temos de modo muito claro e objetivo que o projeto de lei 2001 e 2014, que dispõe sobre a nova forma de cálculo da contrapartida financeira do outorga onerosa do direito a construir e da outras providências. Ele extingue fundurmes e uniformiza critérios relativos à utilização da Transcom em combinação com outorga onerosa em imóveis não integrantes da área de borda. Sobre cada um desses três temas, eu vou tecer alguns comentários. Primeiro, com relação ao cálculo. Quando nós fizemos a atualização da planta genérica de valores do município, e isso era uma demanda, inclusive jurídica e legal, porque está prevista que todo prefeito, no primeiro ano de mandato, deverá fazer isso, sob pena de incorrer em responsabilidade fiscal, nós encontramos uma planta genérica defasada há mais de 20 anos, se eu não me engano. Então, nós cuidamos de fazer o nosso dever de casa, que era atualizar a planta genérica de valores, obedecendo todo o regramento previsto em lei. Com isso, o VUP dos terrenos foram majorados e trouxeram, por consequência, dado uma vez que o VUP integra o cálculo da outorga, é um multiplicador, com isso, ele teve efeito direto no valor da outorga. Em alguns casos, o valor da outorga passando ou se equiparando ao próprio valor do terreno, valor de mercado do terreno, o que passou a criar certas dificuldades ao mercado imobiliário. Mercado imobiliário esse que representa significativa parcela
da nossa economia. Economia essa que, todos sabem, vive de muito turismo, muitos serviços, e a construção civil é um grande gerador de serviços e de emprego e renda. Com isso, fizemos vários estudos, Secretaria da Fazenda, Sucom à época, Semult, para averiguar o que estava acontecendo, porque a grita era muito grande, e nós começamos a ver que havia uma redução significativa dos projetos em análise na prefeitura. Chegamos ao entendimento que, ao corrigir a planta genérica de valores, houve um impacto no cálculo do outorga, e cuidamos de estabelecer um novo critério, até porque o próprio Estatuto das Cidades estabelece que a fórmula de cálculo da outorga deverá ser através de lei específica. Entendemos que seria um momento adequado ajustar esse cálculo, ainda mais diante de uma economia nacional em crise, onde é nítido a retração dos empregos. Essa seria a nossa parcela de contribuição para a economia local, visando incentivar a dinâmica da construção civil e, com isso, permitir a manutenção dos empregos na nossa cidade. Com relação ao Fundubs, que é um outro tema bem polêmico, a extinção do Fundubs. O Fundubs na nossa cidade terminou, ao longo do tempo, não sendo implantado. E hoje, dado a dinâmica, inclusive, prevista nos tribunais de contas, as exigências de responsabilidade fiscal, para você ter um fundo com recursos financeiros e esses recursos serem aplicados, você tem uma série de procedimentos legais e que gerariam despesa e burocracia para a utilização desses recursos. O que é que nós fizemos? Nós estamos propondo a extinção do Fundubs, mas assegurando que todos os valores eles tenham a mesma aplicação. Nós não estamos desviando o destino final dos recursos do Fundubs. Pelo contrário, nós estamos mantendo toda a legislação no que tange a utilização desses recursos. Por fim, com relação à uniformização dos critérios relativos à utilização do Transcom, em combinação com o outorga, isso remonta à aprovação do nosso PDD de 2008. Existe um dispositivo que eu acho que Camila e Nabil vão tomar isso como algo estranho, mas ele parece incentivar mais o uso da Transcom ao outorga. Eu poderia pagar 100% do potencial construtivo utilizado através do Transcom, mas eu poderia fazer através de outorga, ou seja, onde o município teria o maior resultado, o maior benefício, que era através da utilização do outorga, nós tínhamos uma limitação legal. Então nós procuramos um mecanismo que a própria Procuradoria nos orientou a fazer, e hoje, em Salvador, desde o início da nossa gestão, todo empreendimento que utiliza Transcom tem que pagar o aumento do potencial construtivo, metade com Transcom, metade com outorga. Então, o que nós estamos trazendo no projeto de lei 2001 é consolidando isso, de modo a deixar claro, sem qualquer tipo de questionamento, inclusive do ponto de vista jurídico, que em Salvador, para cada metro quadrado pago com Transcom, você também tem que utilizar a outorga, e isso para o município é importante, porque tem um efeito caixa imediato. E aí, essa é a forma que nós estamos propondo, a alteração da forma de cálculo. Esse projeto traz isso. Então, a contrapartida financeira passa a ser a área do terreno, vezes multiplicado pela a diferença dos coeficientes, vezes o cúbico, que é o custo unitário básico da construção relativo ao projeto padrão R8. Na verdade, também temos falado que nós estaríamos colocando um multiplicador que é feito pelos próprios empresários. Não, o CUB é um índice utilizado, inclusive pela Caixa Econômica, pelo INSS, é um índice usualmente utilizado para cálculo na construção civil. Então, o INSS utiliza o CUB para cálculo dos valores a serem pagos pelas construtoras nos seus empreendimentos. A Caixa Econômica utiliza o CUB para efeitos
de cálculos diversos, inclusive avaliação de imóveis. O CUB também é utilizado pelo poder público, municipal, federal e estadual, para cálculo de projetos, de remunerações. Então, ninguém está atribuindo ao poder, ao empresário, a capacidade de atrelar isso. Esse valor ele é mensalmente corrigido, existe publicação dele, e a gente inclusive traz a previsão de, na hipótese de sua extinção, outro virá a suceder. E mais uma coeficiente de localização do imóvel, conforme a distribuição constante do anexo único desta lei, porque também entendemos que nos locais onde já há uma grande concentração ou uma grande uma especulação imobiliária maior, esse desconto tem que ser menor, e de modo inverso, onde a gente quer incentivar ou que já não há uma grande atração por empreendimentos, a gente dá um desconto maior, tentando fazer com que haja uma indução natural dos investimentos. Aqui são áreas receptoras do potencial adicional construtivo. Nas áreas escuras são as áreas onde é possível se incrementar esse potencial através desses dois instrumentos. Na área mais clara, na área escura é onde você pode, aqui é tudo. Aqui você pode compatibilizar outorga e transcom. Antes, nessas áreas você não poderia só outorga, mas você poderia só transcom, porque ao nosso ver não é o mais adequado, não é o mais correto nem justo com o município. E aqui, hoje, toda essa área é chamada área de borda, ela só pode ter, já por conta também do PDD8 de 2008, só a utilização da outorga onerosa. Aqui tem um gráfico, uma planilha, a gente vai colocando aí um pouco da dinâmica de uso do potencial de adicional construção ao longo do tempo. Então, em 2008, você vê o volume de área construída, o percentual do potencial construtivo, o número de unidades imobiliárias e o número de vagas para veículos. E você vê que ao longo do tempo, ao longo dos anos, há uma redução significativa. Então, o PL também tem esse objetivo de tentar fazer com que essa curva mude um pouco e com essa curva a gente possa ter novos empregos, mais renda, mais desenvolvimento para a nossa cidade. Como esses números, eu não vou citar cada um deles, todo esse material estará disposto no site do Salvador 500. Aliás, como a gente vem fazendo com todo o material produzido, seguindo a lógica da transparência que norteia nosso trabalho desde o início. Aqui são áreas por área. Esse trabalho também foi utilizado para a definição da tabela que segue em anexo ao PL da outorga onerosa. E aí você vê que patamares, Piatã, Paralelo, Taigara, por aí vai, você vai vendo que à medida que a cidade tem mais espaço para crescimento, ela também segue uma lógica de maior utilização do seu potencial construtivo. Por fim, gostaria de agradecer a todos, como eu faço sempre, em alguns casos, como eu sou advogado, não sou arquiteto, urbanista, então eu às vezes posso estar falhando em alguma coisa, então eu sempre peço desculpas, a ignorância em alguns casos é uma dádiva, então nesse caso eu queria agradecer a vocês a paciência e me perdoe aí os erros e aqui as falhas aí hoje operacionais do início. Queria passar a palavra ao Geraldo Júnior. Obrigado.